Fala pessoal, eu sou o Mauro Valtuir, diretor da Mabelcor Seguros, e hoje nós vamos começar um quadro bem legal que chama Bate-Papo Seguro. Vamos ter como primeiro convidado o Daniel Melhado, diretor da Life Trends. O Daniel é um economista com MBA em gestão empresarial e com mais de 20 anos de atuação no mercado de seguros de pessoas e previdência privada. O Daniel também, durante 3 anos consecutivos, é membro da MDRT, que é a maior associação de planejamento financeiro do mundo. Se liga aí! Queria começar agradecendo aqui a presença do Daniel. Daniel, obrigado por ter topado fazer essa entrevista com a gente para explicar um pouco mais para a galera sobre seguro de vida, né, e proteção financeira. Bom, Maurinho, a gente que agradece, é um assunto muito importante para a gente comentar, que ainda está muito cru no mercado, tem muito para a gente conversar, tem muitas dúvidas para a gente tirar, muitos mitos para a gente quebrar, então acho que é muito importante. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer a gente conversar aqui. Legal. Vamos começar, gente, com o que é mais importante, né? Qual a importância de ter um seguro de vida, Daniel? Maurinho, eu costumo dizer que se você tem alguém que importa para você na vida, talvez você precise de um seguro de vida. O seguro de vida, na verdade, na minha visão, ele é essencial, seja para o planejamento financeiro, seja para a proteção de família, proteção de sociedades, né? Por que um planejamento financeiro precisa de seguro de vida? Porque quando você vai construir um prédio, né, a gente sempre começa por uma posição chamada alicerce. O alicerce tem qual objetivo? Qualquer coisa que possa abalar o prédio no momento da construção ou depois dele pronto, o alicerce está ali para proteger. O seguro de vida tem o mesmo objetivo. O seguro de vida está o objetivo de proteger se algo acontecer ao longo do tempo. O que é algo? É um falecimento, um afastamento temporário, um diagnóstico de uma doença, uma invalidez, né? Então, quando a gente pensa no planejamento financeiro estruturado, o seguro de vida sempre faz parte dele. Então, todo mundo que tem qualquer tipo de planejamento financeiro tem necessidade de ter um seguro, né? Além disso, a gente está pensando sempre em proteção para quem fica, né? A cobertura principal do seguro de vida é a cobertura de morte. Então, se eu tenho alguém que eu gosto, que eu preciso proteger, se eu não estiver mais aqui, o seguro de vida entra exatamente para conseguir suprir pelo menos a parte financeira dessa proteção que eu gostaria de deixar para minha família, por exemplo. Legal, Daniel. E o seguro de vida tem vários mitos. Hoje o mercado a gente escuta falar muito, e o maior mito de quem não conhece a fundo é pensar que o seguro de vida só tem cobertura para morte. E sendo que existem várias outras coberturas, eu queria que você falasse um pouco mais dessas outras coberturas que vêm também junto na apólice com o seguro de vida. Legal, Maurinho. É natural a gente, quando fala de seguro de vida, pensar na cobertura principal que você tem dentro do produto, que é a cobertura para morte. Sim, é a cobertura principal do produto, mas o seguro de vida não se resume a somente isso. A cobertura principal é a cobertura de morte, que visa proteger quem fica, né? Então, quando a gente faz um seguro de vida com a cobertura de morte, a gente está visando proteger quem fica, ou seja, faleceu, alguém recebe essa indenização para seguir ou ser amparado financeiramente por conta disso. Mas existem diversas outras coberturas, como, por exemplo, cobertura de diagnóstico de doenças graves, que todo mundo precisa. Eu, particularmente, sou fã dessa cobertura, que é uma cobertura muito utilizada. Se você pegar no seu relacionamento, quantas pessoas você conhece que já tiveram um diagnóstico de uma doença grave? Um câncer, um AVC, um infarto. E se elas tivessem uma cobertura que trouxesse um amparo financeiro no momento do diagnóstico? Até mesmo, Daniel, para tratamento em alguns hospitais. Claro que eu acho que a grande maioria das pessoas hoje possui um plano de saúde, mas você ter um
um resguardo financeiro para um momento desse, para até mesmo medicamentos, um tratamento um pouco mais especializado, né? Essa cobertura ajuda muito nesse lado. Eu gosto muito de linkar ela com o plano de saúde exatamente por conta disso, porque o plano de saúde ele vai te cobrir até um pedaço. Tem vários tratamentos e vários hospitais, muitas vezes, que o seu plano de saúde não cobre. E você ter recurso para acessar esse tipo de esse tipo de proteção, esse tipo de tratamento é extremamente importante. Além disso, tem outra cobertura, por exemplo, que é a cobertura de afastamento temporário, né? Que ela tem qual objetivo? Uma invalidez temporária. Então, o cliente sofreu um acidente ou uma doença que se afastou temporariamente do trabalho. Principalmente quando pensa num profissional liberal, né? Eu costumo dizer que o profissional liberal é eu-presa, né? Porque ele é uma empresa que, se ele estiver funcionando, está faturando. Se ele não estiver faturando, se não estiver funcionando, ele não está faturando. Então, pensando nisso, você precisa de uma proteção, né, para esse profissional. Se ele tiver um acidente e ficar afastado 60 dias, por exemplo, quem vai manter as contas dele pagas? Tem seguro para isso. E além disso, tem a gente pensar numa invalidez mais séria, né, uma invalidez permanente, seja por acidente, por doença. Você tem hoje coberturas que cobrem a necessidade de uma cirurgia. Então, se for diagnosticado com uma necessidade de uma cirurgia, dependendo da cirurgia, você recebe uma indenização em vida para fazer a cirurgia, para ajudar no custeio dessa cirurgia. Então, hoje, na verdade, o seguro de vida evoluiu de uma forma considerável, ao ponto de você ter hoje cobertura para todo e qualquer tipo de risco que todos nós estamos correndo. Daniel, o seguro de vida evoluiu muito de uns anos para cá e o mercado começou a ter outras modalidades do que a tradicional. Eu queria que você falasse mais dessas novas modalidades que o mercado está atuando no momento. Bom, Maurinho, na verdade, o seguro tradicional, que é aquele seguro onde praticamente todas as seguradoras e bancos operam, já existe no Brasil há muito tempo, né? E o mercado lá fora estava muito na nossa frente em termos de produto, em termos de condições para o segurado, para o cliente, né? Então, ao longo dos últimos anos, surgiram diversas modalidades extremamente mais interessantes para o cliente do que para a seguradora, propriamente dito. Hoje você tem modalidades. A tradicional continua sendo uma modalidade importante dentro desse mercado, a modalidade temporária e a modalidade vitalícia. Dentro dessas modalidades, o que se difere cada uma, né? A modalidade tradicional é a que mais existe no mercado e é aquela onde o segurado, 100% do que ele está pagando é para comprar uma cobertura. Então ele compra uma cobertura no caso de um falecimento, de uma invalidez, e 100% do que ele paga é para custear aquele seguro, né? Igual o seguro de carro, por exemplo, 100% do que você paga é para ter a cobertura. Qual que é o prejuízo que esse produto traz? Ele é um produto que fica mais caro conforme o cliente fica mais velho. Então, conforme o cliente vai ficando mais velho na pólice, essa pólice vai ficando muito mais cara ao longo do tempo. Que é o reajuste por idade, né? Quanto mais a pessoa vai ficando velha, vai aumentando o valor. Exato. Igual o plano de saúde, né? Que é mais comum para todo mundo. O plano de saúde, ele é igualzinho, ele funciona da mesma maneira. O risco vai aumentando conforme o cliente vai ficando mais velho. Então, com isso, a seguradora vai cobrando mais caro para manter esse seguro ativo, né? E ele tem uma vigência definida de 12 meses. O segurado muitas vezes não percebe isso porque ele é renovado automaticamente. Então, automaticamente ele vai sendo renovado. Só que, como eu sempre digo, a seguradora tem a obrigação de renovar o seu seguro? Não tem. Não tem. Então, você tem um problema se a seguradora, num determinado momento, definir que ela não quer mais renovar o seu seguro nessa modalidade tradicional. Aí surgiram coberturas e produtos com mais interessantes.
O temporário, por exemplo, você já contrata a cobertura pelo período que você quer estar segurado. Então eu penso, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, eu gostaria de proteger o estudo dela e eu faço um seguro pelo período do estudo dela, por exemplo. Isso aí a gente fala muito, né, Daniel? É tirar o filho do berço e levar para o mercado de trabalho. Então o seguro temporário, na nossa visão, ele é muito usado, né, para esse momento. O nosso cliente teve um filho, certo? Contrata um seguro temporário durante 30 anos. 30 anos depois, se acontecer alguma coisa, o filho está amparado, né? Seus estudos estão garantidos até ele estar no mercado de trabalho. Exatamente. E o que ele tem de grande benefício, né, a meu ver, que é o principal ponto de benefício desse tipo de produto? O prêmio dele, o custo do seguro, né, ele é nivelado. Ou seja, o cliente entra pagando um valor e ele vai até o final dessa vigência pagando o mesmo valor. E por ter uma vigência pré-definida, como você disse, por exemplo, 30 anos, ao longo dos 30 anos, nada pode ser alterado. A seguradora ela pode alterar para novas contratações, mas para contratações já existentes, ela não pode alterar. Então, você já pactua todas as condições no momento que você está contratando o seguro. Isso é extremamente importante. E existe a modalidade vitalícia. Para aquelas pessoas que julgam ter uma necessidade de seguro da forma vitalícia, ou seja, para a vida inteira, existem condições hoje, produtos para isso. Mas qual que é a diferença do vitalício para o produto tradicional, né? Que muitas pessoas entendem que o produto tradicional é vitalício. Praticamente sim, porque ele é renovado ano a ano, mas muitas vezes ele vai por longas datas, né? Na verdade, o problema do tradicional é que ele é vitalício desde que você aguente pagar ele. Por quê? Como ele vai ficando muito mais caro conforme vai passando o tempo, chega um momento que você fala, cara, não faz mais sentido eu continuar pagando esse seguro porque ele ficou muito caro, né? O vitalício não. O vitalício, ele tem por essência também ter o custo nivelado. Também o segurado pagar o mesmo valor ao longo de toda a vida, se ele definir isso, ou tem uma modalidade, que é também extremamente interessante no vitalício, que o cliente pode antecipar os pagamentos. Ele pode pagar por um período, quitar essa pólice e ficar o resto da vida segurado sem precisar pagar mais R$1, né? Além disso, essas apólices mais modernas, temporário, vitalício, você tem a modalidade ainda que pode te trazer uma possibilidade de resgate em vida. Se em algum momento você determinar, cara, não preciso mais desse seguro, por exemplo, você tem a possibilidade de falar assim, então, ok, eu abro mão do meu seguro, não quero mais ter o seguro e vou pegar parte ou a totalidade do que eu paguei de volta. Isso é extremamente interessante também. Legal, Daniel, muito bem explicado as modalidades. E além da proteção familiar, a gente tem também a sucessão patrimonial. Eu gostaria que você falasse um pouco mais disso. Legal, Maurinho. Sucessão patrimonial é quando a gente pensa no processo de inventário. Você sabe hoje quanto custa o inventário, quanto tempo leva para um processo de inventário seguir no Brasil? Eu sei, porque eu passei recentemente por isso, né? Eu acho que o pessoal que me conhece sabe que meu pai faleceu em 2019 e como um excelente corretor de seguros que ele foi na época, ele pensou nisso, né? Nessa sucessão patrimonial e realmente eu não tinha noção do que custava um inventário. É muito caro. É muito caro. O inventário, na média no Brasil, custa de 15% a 20% do valor do patrimônio. Então, por exemplo, se um cliente tem 10 milhões, por exemplo, de patrimônio, a gente está falando que a família dele vai precisar de 1,5 a 2 milhões de reais somente para custear o processo do inventário. Então, onde o seguro de vida entra nisso? Trazendo esse recurso no momento do falecimento. Então, o objetivo da indenização do seguro, na verdade, não é mais proteção, porque tem muitas famílias que já possuem um patrimônio suficiente para proteger a família. Eu costumo dizer que proteção a gente faz de diversas maneiras. Uma delas é o seguro de vida. Proteção eu posso fazer com investimentos, com patrimônio, que eu estou protegendo a minha família. Só que, muitas vezes, o que tem de problema no momento de um falecimento é uma coisa chamada falta de liquidez. Ou seja,
tijolo não come, tijolo não vira dinheiro da noite para o dia. Então, o seguro de vida é o único instrumento que não entra em inventário, não responde por nenhum tipo de dívida que o segurado tinha e não incide imposto de renda. Ele é líquido na conta dos beneficiários. Então, os herdeiros recebem essa indenização para custear o processo de inventário e se manter ao longo do processo. Porque tem processo, se não for litigioso, vai demorar de 6 a 12 meses para acabar um processo de inventário. Mas se for um processo litigioso, ele pode demorar anos e anos para acabar. Então, a sucessão patrimonial, o seguro de vida, ele é o meio que vai trazer o recurso para ter a liquidez necessária para custear todo o processo de inventário, sem ter que queimar patrimônio, sem ter que se endividar ao longo desse período. Tirando que é até difícil de queimar o patrimônio, porque o patrimônio é um bem que fica bloqueado, né? Exatamente. Após o inventário finalizado, que é liberado o bem. Então, o seguro de vida, eu vejo, porque eu senti isso na pele, é a melhor saída para inventário. Daniel, além da sucessão patrimonial, temos também a sucessão empresarial. A sucessão empresarial, pouca gente sabe que existe. E eu gostaria que você explicasse um pouco mais como funciona. Na verdade, sucessão empresarial, ela tem como objetivo principal, Maurinho, a manutenção dos negócios da empresa com o falecimento de um dos sócios. Então imagina que nós temos uma empresa, vamos usar um exemplo que fica mais fácil para o pessoal entender. Imagina que a gente tem uma empresa e nossa empresa vale 4 milhões. Vamos deixar a conta mais fácil. 4 milhões, você tem 50% dela, eu tenho 50% dela. Ou seja, você tem 2 milhões em cotas, eu tenho 2 milhões em cotas. No caso de um falecimento de um de nós dois, né, as únicas soluções que o sócio remanescente tem são arrumar 2 milhões de reais nesse nosso exemplo para comprar a parte dos herdeiros e não deixar os herdeiros entrar no jogo, ou assumir os herdeiros como sócios. E eu costumo dizer o seguinte: sociedade a gente faz por duas razões, ou por complementação ou por afinidade. Complementação: você é muito bom em venda, eu sou muito bom técnico, a gente se junta, a gente vai lá e monta uma empresa que vai ter muito sucesso. E afinidade, a gente se dá bem, a gente tem os mesmos objetivos, vamos fazer acontecer. Você não fez sociedade com a minha família, eu não fiz a sociedade com a sua família. Muitas vezes a família não está dentro da empresa, a família não está no dia a dia da empresa e não conhece o negócio. Então, você não sabe, no caso do falecimento meu, por exemplo, nesse nosso exemplo, vai cair de paraquedas a minha esposa e minhas filhas como sócias da nossa empresa. E uma outra profissão, uma outra expertise. Entendeu? É um pouco complicado. Exato. E a gente vê, quando você vê grandes conglomerados, grandes empresas entram em processos complicados quando um dos sócios falece. Além de ter o problema do sócio não estar mais ali dentro, no dia a dia, tem um problema de sucessão dessa empresa. E o seguro entra exatamente nesse processo. Por quê? Porque o contrato social, a gente consegue amarrar certinho como é que vai ser a sucessão. Então, no caso do falecimento de um dos sócios, a família não vai entrar no negócio. A gente consegue fazer isso no contrato social em vida com os sócios, né? Uma vez determinado pelo sócio em vida, os herdeiros não mudam. Só que muitas vezes o que se esquece é de onde vai vir o dinheiro. Onde vai vir os 2 milhões de reais? Então, para a empresa não se endividar buscando esses 2 milhões de reais ou matar o caixa dela, que muitas vezes é necessário, se tem 2 milhões em caixa é porque ele tem necessidade de estar ali dentro, o seguro de vida entra nesse objetivo. A gente faz seguros para os sócios, sendo que a empresa é a beneficiária desse negócio. Para quê? Porque o sócio remanescente vai pegar essa indenização recebida na caixa da empresa, vai vir nos herdeiros, falar assim: olha, estou comprando a parte de vocês a partir desse momento, segue a empresa somente comigo de sócio. Então você evita um litígio gigantesco e um problema para a manutenção dos negócios da empresa. Legal. E Daniel, toda e qualquer empresa que possui sócios pode fazer seguro? Qualquer tipo de empresa com qualquer tipo de valor. Você tem hoje possibilidade de fazer seguros bem interessantes de 50 mil reais de capital até 50 milhões
por pessoa, por CPF. Então, você consegue atingir boa parte das empresas hoje no Brasil. Gente, vamos encerrar agora a nossa entrevista e eu queria muito agradecer ao Daniel, esse monstro do mercado aí. E Daniel, obrigado por ter topado, cara. Eu acho que os seus ensinamentos vai passar aí pro pessoal e o pessoal vai entender um pouco mais de seguro de vida e sucessão patrimonial. Legal, Maurinho. Obrigado novamente, eu que agradeço. Estou à disposição, acho que é um assunto muito legal de se falar, né? É um assunto que a gente tem que desmistificar muita coisa e informar cada vez mais a população, né? E os nossos clientes e parceiros, como é que funciona e tirar esses mitos que todo mundo constrói sobre seguro de vida.